Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Como sempre, 2 pontos para a nossa meditação. Esta semana pode estar falando só 2 pontos. Primeiro, a carta de Tiago. Eu sempre falei e repito, Tiago tem uma maneira de dizer que é muito clara e muito direta. Eu falo que a língua de São Tiago parece uma espada, certeira, afiada. E não tem respeito humano, no sentido de orientar para as coisas de Deus. Ele fala com uma franqueza, que chega a assustar a gente. Uma franqueza que chega a assustar a gente. E o texto que nós ouvimos nesse trecho do capítulo 2 da carta de Tiago nos faz recordar também do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o juízo final. Eu estive com fome, me deste de comer. Eu estive preso e doente, fostes me visitar. Jesus, ele, no texto do Evangelho de Mateus, ele se apresenta como sendo os pobres, o pobre, o abandonado, o esquecido. E a exortação de Tiago no texto que nós ouvimos é justamente que nós, enquanto cristãos, nas nossas assembleias, nas nossas reuniões, que a gente não faça distinção de pessoas. Que não exista separação de pessoas entre pobres com menos dignidade e os outros com maior dignidade. Isso é para nós eu falo, não é nem um tapa na cara com luva de pelica, Isso é um tapa na cara mesmo, sem luva de pelica, diretamente. Porque naquela sequência das bem-aventuranças de Lucas que nós ouvimos. Porque os pobres para Jesus e na Sagrada Escritura são e serão sempre os prediletos, porque na pessoa do pobre Deus se revela, Deus se manifesta. E aí, até mesmo com relação a estender a mão aos pobres, o nosso tempo, o nosso mundo está tão distorcido, está tão conturbado, que a gente não pode mais nem sequer estender a mão para ajudar. Um pedinte, por exemplo. Aqui em Porto Feliz não tem, mas em Sorocaba tem alguns semáforos que diz assim que esmola não dá futuro. Não dê esmola porque esmola não dá futuro.
E com esta mentalidade, a gente começa a ficar com o coração, vamos dizer assim, armado, quando a gente precisa estender a mão para um pobre. Ainda dizem assim, mas o que ele vai fazer com o dinheiro que a gente está dando? Pode ser que ele vá comprar bebida, pode ser que ele vá comprar droga, pode ser que ele vá fazer coisa errada. Sim, mas depois que deu o dinheiro, ele faz com o dinheiro o que ele quiser. Se ele vai usar para o mal, se ele vai usar para comprar, fazer as coisas erradas, né? Não está mais dentro da nossa capacidade, do nosso controle. O que nós precisamos entender é que na pessoa do pobre, do abandonado, do esquecido, por assim dizer, Jesus está ali presente. E ele se faz presente naquela pessoa, como se faz presente também em todas as outras pessoas. E aí nos desafia a compreender a profundidade do nosso amor, com que sinceridade nós amamos os pobres. Eu vivi uma experiência que eu partilho rapidamente com vocês. Em 2017 isso aconteceu. Eu rezei missa, final da tarde, era numa quinta-feira, como no dia de hoje. E naquela quinta-feira tinha uma pessoa na igreja que eu nunca tinha visto. No final da missa, eu rezei a missa, tal, normal. No final da missa ele veio se aproximando. Ele sentado lá no fundo da igreja. No final ele veio e se aproximou de mim. E quando ele se aproximou de mim, eu pensei cá com meus botões numa espécie de julgamento. Julgando. Eu disse assim, este homem já vem me pedir dinheiro para beber. Eu pensei cá com os meus botões. Ele veio se aproximando de mim. E eu pensando assim. Quando ele chegou perto de mim, uns 3 metros de mim, ele gritou. Ele disse assim, padre, você tem um dinheiro aí para me dar? E aí emendou a frase. Mas eu quero dinheiro não é para beber não, padre, porque eu já bebi hoje. Eu quero dinheiro para comer, eu bebi o dia inteiro e não comi nada. Será que o senhor tem algum dinheirinho ou alguma coisa que eu possa comer? Aquilo me destruiu de tal maneira. E aí eu fiquei envergonhado. Eu falei, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho aqui uma despensa, lá tinha uma promoção humana que arrecadava um alimento para distribuir em cestas básicas. Aí eu fui lá na despensa, catei 2 pacotes de bolacha recheada e coloquei na sacolinha e entreguei para ele. E ele, de novo, naquela ocasião, o Senhor me deu uma outra lição. Porque ele abriu o pacote de bolacha, comeu metade do pacote de um pacote de bolacha e disse assim para mim, eu vou levar, porque eu estou com um amigo também debaixo da ponte e ele também não comeu nada. Eu vou levar para que ele tenha alguma coisa para comer. Ainda de ter dado uma em mim, ainda se abriu para a partilha. Mas o pior, ou a melhor lição, eu entendi depois. Nesse processo, eu perguntava dentro de mim, nesse intervalo entre eu ir na despensa e pegar para ele o pacote de bolacha, eu perguntava assim, como que Jesus pode estar presente nessa pessoa? E naquele dia o Senhor respondeu-me dizendo assim, eu estou presente em você, não estou? Acaso você é mais digno da minha presença do que ele? Eu escutei o Senhor me dizer naquele dia esta frase. E aí eu fiquei ainda mais envergonhado e dentro de mim eu disse, sim, Senhor, eu já entendi. E o Senhor naquele dia me ensinou que eu deveria amar muito mais com atitude do que com palavras. E guardo esta lição até hoje. Era 19 de outubro de 2017, quando isso aconteceu. E o texto que nós ouvimos é exatamente isso. Traduz exatamente esta realidade. Com que profundidade, com que profundidade nós amamos aqueles que são considerados, entre aspas, pobres. Porque no fundo, os pobres são os mais ricos, porque têm o coração totalmente despojado e têm a vida totalmente entregue nas mãos de Deus.
Então é preciso que a gente avalie, né? É preciso que a gente avalie isso com sinceridade, né? Com sinceridade. Orígenes, um dos padres da igreja, eu li hoje esse texto e achei muito significativo. Ele diz que quem participa da Santíssima Eucaristia e despreza o pobre, não deveria participar da Eucaristia. Porque o Cristo pão que nós comungamos na Eucaristia também se faz presente na pessoa do pobre. Estou preparando o retiro quaresmal e eu encontrei essa frase de Orígenes. E é verdade, né? Exatamente isso. Portanto, que a gente reflita, né, com que maneira a gente ama verdadeiramente os pobres e com que maneira nós amamos Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de Marcos, segundo ponto, a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Me ocorre de dizer assim, de pensar desta maneira: será que nós realmente conhecemos Jesus? Jesus está no início da sua missão, Jesus está caminhando para Jerusalém, junto com os seus discípulos, aqui contado pelo evangelista Marcos. E muito mais do que conhecer ou manifestar a sua identidade, Jesus está querendo saber qual é o grau de comprometimento dos seus discípulos para com Ele. Ele não está querendo que os discípulos digam qual é a identidade dele, quem Ele é. Mas, sendo Ele quem é, como que os discípulos estão aderindo? Como que os discípulos estão entendendo? Como que os discípulos estão aceitando a sua proposta de vida? Porque dependendo da resposta, Jesus vai avaliar. E na resposta dos discípulos, respostas variadas. Alguns dizem que tu és João Batista. Outros que tu és Elias. Outros ainda que és um dos profetas. E Jesus dirigiu a palavra: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Curioso que nenhum outro discípulo ousou responder. Quem respondeu foi Pedro. Tu és o Messias. Na versão de Mateus, no capítulo 17 de Mateus, tu és o Messias, o Filho de Deus. Acrescenta. Aqui, né, o evangelista Marcos só coloca esta frase: tu és o Messias. E nesta resposta, tu és o Messias, Pedro está fazendo uma profissão de fé. Não está somente dizendo quem é Jesus, que ele está convivendo já há algum tempo, quem é este homem que está fazendo coisas extraordinárias, realizando milagres, curando, libertando, salvando. Não só isso, mas ele está fazendo uma profissão de fé, que em tudo que Jesus está fazendo, em tudo que Jesus está falando, ele de fato acredita que Jesus é o Messias. Esta profissão de fé. E o Senhor proibiu que ele falasse. Depois o Senhor disse que vai para Jerusalém, vai entregar a sua vida, vai sofrer a paixão. Olha que contradição. Pedro, o mesmo que faz uma belíssima profissão de fé, a ponto de receber do Senhor um elogio, depois, um minuto adiante, dá um passo para trás. E é capaz de dizer essa pataquada que ele diz para Jesus. Desculpe a palavra pataquada. Capaz de dizer esta frase para Jesus, quando Jesus anuncia o mistério da paixão. E ele diz que isto, no Evangelho de Lucas que conta essa frase, que isso nunca te aconteça, Senhor, que Deus não te permita isso. Nós também nos escandalizamos com a cruz. Nós também nos escandalizamos, assim como Pedro. A cruz não é uma realidade tranquila,
A cruz não é uma realidade serena. A cruz não é uma realidade que a gente assume passivamente e sorrindo. Oh, que alegria, eu estou carregando a minha cruz. Não, a gente assume a cruz reclamando, resmungando, murmurando, porque nós também não queremos. Como Pedro. E a repreensão de Jesus para Pedro, depois do elogio, Jesus faz primeiro um elogio, depois faz uma repreensão severa. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Este vai para longe de mim, na tradução do grego original, significa vai para trás de mim, Pedro. O seu lugar não é na minha frente, o seu lugar não é decidir, a sua missão não é decidir o caminho, a sua missão não é decidir para onde nós vamos, a sua missão é seguir-me, vai para trás de mim, porque o teu lugar é atrás de mim. E todas as vezes que Pedro quis fazer o caminho por ele mesmo, ele quebrou a cara. Todas as vezes. E nós também, todas as vezes que nós queremos fazer o caminho por nós mesmos, se nós queremos decidir o caminho, o rumo, o ritmo, o caminho onde iremos chegar e o ritmo da caminhada, a gente não vai acertar. Porque o nosso lugar, como o lugar de Pedro, é atrás de Jesus. É seguindo os passos de Jesus. E quem decide, quem define, quem determina o ritmo da caminhada é Jesus. E a gente precisa abraçar o mistério da paixão de Jesus e fazer do mistério da paixão de Jesus também a nossa opção de vida. Assumir o mistério da paixão de Jesus como nossa opção de vida. Como uma realidade em que nós manifestamos a Deus o nosso amor, né? Como Jesus vai dizer depois, na quinta-feira santa, né? Prova de amor maior não há do que dar a sua vida pelos seus amigos. Então nós precisamos, junto com Jesus, não é sozinhos, não é no ritmo nosso, e nem do nosso jeito, porque não é do nosso jeito que nós devemos caminhar, mas do jeito dele, do ritmo dele. Tanto é que a pergunta que o Senhor faz logo no início da caminhada, quando ele chama os seus discípulos, é: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse: se alguém quiser. Portanto, se nós nos colocamos ao seguimento dele, é do jeito dele. É do jeito dele, e não do jeito nosso. E é isso que para nós é desconcertante, porque não, a gente quer ir do nosso jeito, a gente quer caminhar no nosso ritmo, a gente quer caminhar do jeito que a gente acha. Não é assim. Nunca vai ser assim. E se a gente fizer, a gente vai dar alguns passos e depois a gente vai pedir socorro para Jesus, porque a gente não vai dar conta. Né? Então, que nós saibamos assumir o mistério da cruz que o Senhor coloca em nossa vida e não tenhamos medo de segui-lo com o coração sincero e com humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão,